Contemplei-os com interesse. Trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo, onde se encontra o nosso irmão, mais fortemente atacado pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos, seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornava-se ainda mais pesado. 3 unidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercavam-se do trio sob nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa, e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornava opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurara-se de maneira completa. "Oh, meus filhos!" exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. "Por que motivo somos tão diferentes no decurso do trabalho espiritual?" Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntima. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de modo vago, sem aquela nitidez dos princípios minutos. Esforço-me, sinceramente, mas manter a continuação do mesmo estado da alma, entretanto, algo me falha, que não sei definir com precisão. Nesse momento, as 2 outras entidades que ainda se mantinham distanciadas agarraram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos meus olhos o mesmo fenômeno. Embaciou-se-lhe a claridade mental e 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste: "É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração, por vezes, repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito, que sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quem sabe, mano, está você sob a influenciação de entidades menos esclarecidas, considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz, por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente: ajudemos a este amigo através da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético.
e transmitindo-lhe suas ideias generosas, reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expedia luminosas chispas somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, pareceu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente, sem a necessária preparação espiritual? A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas antes de cogitar um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. A resposta que constituíra para mim valiosa surpresa não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixavam perceber funda contrariedade em face das definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar neste assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou. Quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos se não permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo-me a perplexidade. O amigo que se uniu a nossa irmã foi seu marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com o meretriz. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. Em vista de haver passado tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessados em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele,
começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam, por mais perseverantes, as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Cibele, deixa eu só fazer um comentário nessa parte. Primeiro, eu achei muito interessante a parte da jovem, quando o mentor se acercou dela, né, tocou na fronte e passou aquela mensagem tão profunda. E as crianças, ou pessoas assim mais jovens, bem ali ainda na infância, ali já passando para a pré-adolescência, ele já tem ainda uma flexibilidade a perceber essas energias de mentores. Então, muitas vezes a gente escuta de crianças mensagens profundas que são conduzidas por mentores, amigos espirituais mesmo. Eu vou contar um caso da minha sobrinha, a Clarice, que muitas conhecem aqui, né? Muitos conhecem aqui. E quando ela era pequenininha, assim, acho que ela devia ter uns 6 anos, ela mal... Não, acho que era até antes. Ela era muito pequenininha. Uma vez a gente foi conversar com um pretinho velho, um preto velho. E ele falou assim, olha, essa menina... A minha irmã ia viajar pra praia. Aí ele falou assim, olha, essa pequena, ela é da água. Eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que vocês tragam uma concha, que eu vou preparar como uma proteção para ela. Mas é uma concha especial, que vocês vão saber qual é. Mas como, pai José? Né? Como é que vai ser essa... Vocês vão saber. Aí lá se foram eles, né? Estavam olhando, olha, essa concha é bonita, tal. E aí o Marcelo, que é meu pequeno, já ia pegando umas conchas aqui pro pai José escolher. Aí eles estavam sentados, teve uma hora que ela pequenininha assim, ficou em pé, olhou pros dois, aí abriu a mão, aí tinha uma concha. Aí eles, é essa, é essa. Então ali claramente a espiritualidade conduziu Clarice, que era pequenininha, ela mal sabia falar, ela foi ali com a mão, abriu uma conchinha bem simples, rosinha, que até hoje ela tem. E é isso, a espiritualidade, ela se vale muito. E a gente lembra de Francisco, naquela situação delicada que ele tinha que escolher um determinado irmão para uma missão que eles tinham. E aí ele pediu para uma criança escolher, falou assim, olha, escolha aqui algum entre essas pessoas que vai comigo. E aí a criança escolheu, né? Então esse era um ponto que eu queria colocar aqui, né? A Neuza, que está aí sempre com criança lá na escola, deve ter muitos casos de mensagens tão profundas, tão sábias, que, que vem delas, né? Muitas vezes são espíritos velhos mesmo, que acabam trazendo flui com uma naturalidade, com uma facilidade, e também potencializada pelos mentores que se aproximam. E o outro ponto... Opa, diga, Neuza, depois eu conto. Eu lembrei do Vitor, quando era 3 anos, que ele falou, mamãe, até tá aqui a foto. Deixa eu mostrar. Eu tenho sempre essa foto aqui. Ele tá no colo, foi o dia que ele chegou, tinha uma semaninha. Aí ele falou, mamãe, esse bebê sou eu? Aí eu falei, é você, filho, esse foi no dia que você chegou. E ele falou, é que eu tava procurando uma família, eu encontrei vocês. Foi isso. Ai, que lindo. Solange? Eu.
Oi? Eu achei que você ia dizer alguma coisa, que você soltou aqui o microfone. Ah, não, desculpa. E o outro ponto, que é esse caso mesmo, de ligação espiritual, um processo ali de uma ligação desarmônica, né, que foi o espírito que, né, ele foi em locais que acabou, que por afinidade, acabou trazendo aí irmãos ligados a esse aspecto do sexo desarmônico. E aí me lembra também aquela frase, né, que diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E isso acontece do ponto de vista espiritual mesmo. Os locais onde vai, os pensamentos com que a gente começa a ter durante o dia, a gente vai se juntar a seres que têm a mesma afinidade, né? Então, eles passam a coparticipar. Então, né, seria, muitos desses espíritos, eles nem fazem isso por mal, é como se fosse brothers mesmo, né? Então, ali é uma ligação que tem um vampirismo, porque suga a energia vital, mas eles são amigos dessas ações, esses tipos de atitudes ou viciações, ou às vezes a bebida, ou alguma coisa que eles se sentem próximos, assim, opa, vamos junto com ele aqui para a gente curtir essas ações, mas infelizmente acontece isso tudo, né? Eles vêm de certa forma se mantendo naquele ciclo de ações que não são positivas e sugando energias e ao mesmo tempo não possibilitando mesmo seguirem por outros caminhos que sejam de aprendizado espiritual. E o momento em que essas pessoas elas vão buscando uma forma espiritual, os próprios mentores trazem esses juntos, que eles começam a escutar, né, então eles começam a participar de certos locais. Uns eles se afastam, outros eles ficam juntos e passam também a seguir um caminho espiritual, sabe? Então é todo o processo de sintonia. Uma pergunta, Ismael. Esse livro ele é mais antigo, né? Hoje tem mais reuniões. Eu falo o seguinte, deixa eu tentar explicar a minha pergunta. A sensação no dia a dia, a gente, por exemplo, a gente participa do nosso grupo de orações, tem vários grupos de orações, pessoas fazendo orações, e eu vejo assim, quando ela fala lá, né, que ela está na reunião, né, espírita, quando sai, aí ela acaba permitindo novamente que esses espíritos que estavam, né, que tinham sido afastados na reunião, se aproximem. Mas a minha percepção, não sei, é que hoje tem muitos mais grupos, muito mais coisas, parece que a gente está mais, a sensação é que a gente está mais perceptivo a isso, de alguma forma, não sei, claro, não é todo mundo, mas eu falo assim, que às vezes você está num dia, você está bem, você está ótimo e tudo, e de repente, pá, alguma coisa te faz cair, aí você fica mal, você fica deprimido, isso e aquilo, mas rapidamente também você vira, o que aconteceu, por que eu estou sentindo isso? Às vezes a gente faz uma oração, às vezes a gente vai para um caminho para tentar sair dessa situação. Será que hoje em dia a gente está conseguindo mais estar próximo a esse mundo espiritual? Não sei dizer se é isso. Não sei se você está entendendo, porque me parece assim tão forte isso daí, não que não exista, não é isso, mas eu acho que tem mais possibilidades hoje em dia, ou se a gente está mais trabalhando hoje em dia do que antes. Um ponto que a espiritualidade eles têm informado é que esse período da humanidade é um período ímpar, impressionante de bênçãos espirituais. Que, sabendo desse processo de transição, que já é algo que
que já é milenarmente, já sabia desse momento que o planeta ele teria que passar, é como se fosse uma escola, né? Sabe que vai chegando no final do ano e que vai ter agora uma nova série com novos aprendizados. Ali no final já do século XIX, começo do século XX, né, até na verdade, na metade do século XIX, já começa a se intensificar uma série de movimentos espirituais no planeta, dos mais variados tipos, né? Se a gente for perceber, vem vindo do budismo, da yoga, vem nas mais variadas linguagens, na teosofia, aí vem o espiritismo, vem os barrais, enfim, são uma série emergindo como uma forma para começar a despertar os mais variados graus de consciência, né? Então, tem vários tipos de movimentos evangélicos. A ideia é começar a tocar as consciências de formas diferentes, né? Então, tem um que vai se afinizar mais ali com a Umbanda, tem outros que vai se afinizar com o Espiritismo, outros com a Fraternidade Branca, outros com o Budismo, e porque sabia-se também que nesse período muitas das barreiras que tinham entre os planos mais densos, eles foram abertas para dar uma última chance a esses espíritos de por vontade própria, decidirem ir para o caminho da luz, né? Então, é um período de muitos extremos, a gente reencarnou aqui sabendo disso, que vai ter coisas muito sérias acontecendo, até porque o sistema ele vai ter que quebrar para se reconstruir o novo. Ao mesmo tempo, espíritos de alta estirpe, eles estão vindo para planos mais densos para auxiliar esse processo. Então, eles dizem que para aqueles que estão interessados, é um período impressionante de bênçãos, de capacitações. Aquele que se dispõe durante a noite tem possibilidade de se passar por muitos e muitos trabalhos, cursos, processos de cura. Então, é ímpar esse momento, sabe? Então, de certa forma, é isso mesmo, Diva. Aquele que começa a se predispor é uma chuva de bênçãos e de capacitações e de trabalho, né? Não é só é colocado também para os trabalhos da luz que são chamados. Então, é um momento impressionante que eles vivem, inclusive de acelerações do ponto de vista espiritual, sabe? Aquele que se decide, que consegue acelerar de formas muito, muito fortes.